Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? O objetivo dessa reunião é apresentar as melhorias que a gente tem feito na plataforma Interfi e aproveitar também esse momento, né, para a gente entender um pouco mais sobre os novos recursos, mas também esclarecer dúvidas, tá? Então, como eu disse, vocês podem ficar à vontade aí para levantar a mãozinha quando vocês tiverem alguma dúvida. E o ideal seria, durante eu ir apresentando a cada mudança, né, de item que eu for fazendo, se surgir alguma dúvida sobre o item apresentado, vocês podem levantar a mão para poder eu esclarecer. Tá? Eu vou tentar explicar um pouco sobre cada um dos recursos e apresentar, dentro do possível, né, aquilo que for possível mostrar, né, junto com a apresentação que eu estou fazendo. Então, a gente vai fazer isso na prática, na própria ferramenta, tá? E o objetivo é que vocês conheçam os recursos e como aplicar esses recursos no dia a dia. Geralmente, essa é a grande dúvida, né? De como fazer uso disso, em que situação. Então, também, se vocês tiverem algum exemplo, né, de alguma dificuldade que vocês têm tido num cliente e de repente quiserem entender ou esclarecer se o recurso se aplica a essas dificuldades, também podem ficar à vontade, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro item aqui que eu quero falar é sobre a questão de SLA, que é um tema assim, bastante interessante, é, porque o SLA está presente basicamente na maioria dos fluxos que a gente desenha na plataforma, tá? É, o que teve de novo? A gente tem de novo a possibilidade de você fazer a inclusão de múltiplos SLAs, múltiplas configurações na mesma tarefa. Então, antes só podia fazer um SLA, né? Só uma configuração por tarefa. Então, se a pessoa tinha 2 horas ou 3 horas para executar uma tarefa, não importa se tinha alguma situação específica que poderia mudar esse prazo. Ela só ia ter aquela configuração que foi feita, que seria de 2 ou de 3 horas, enfim, aquilo que você determinou. Vamos entrar aqui no Interfy para eu mostrar onde é que nós fazemos isso. E aí sim, você pode fazer isso baseado numa condição. Então, não tem mais nenhuma limitação, né, para você determinar SLAs dentro de tarefas. Isso aqui é muito interessante porque em muitos clientes a gente tem o cenário onde é um mesmo fluxo na mesma tarefa, ele precisa de prazos diferentes, né? Que pode ser, por exemplo, se eu estiver falando de um contrato, se o contrato for de um valor X, ou se o contrato for do tipo Y, então ele vai ter um prazo X para ser resolvido, para ser dado, né, uma solução, dado uma resposta numa determinada etapa. Mas se não for, né, se não atender essa condição, então simplesmente pode ir para o SLA padrão, para o SLA normal dos demais contratos, tá? Então, essa aqui é a janela de configuração do SLA, e antes a gente só tinha essa opção aqui, né, configuração padrão. Então, aqui você pode incluir quantas configurações forem necessárias. Então, aqui observe que eu já coloquei 3 opções de configurações, você pode colocar infinitas, tá? Se de repente você tem uma regra nova, uma condicional nova que você não tratou ainda no SLA, então o sistema vai sempre passar todas as condições, todas as configurações, e se ele não achar, ele vai utilizar, ele vai aplicar a configuração padrão. Então, sempre vai ter a configuração padrão definida dentro dessa janela e o sistema vai considerar ela. O segundo item são as notificações de SLA personalizadas, né? Agora pode-se adicionar informações padronizadas a uma notificação de SLA, além de adicionar variáveis extras e texto personalizado. Então, esse também era um ponto que o pessoal pedia muito para a gente, né? Porque o SLA ele já tem uma notificação padrão. Então, o cliente ele recebe lá o e-mail, né? Dizendo, olha, o caso número X, ele tá crítico desde tanto, então tem lá o texto padrão de SLA. E o que a gente fez agora foi incluir essa opção, notificações personalizadas. Então, se você clicar aqui, o sistema vai desconsiderar a notificação padrão e você vai escrever aqui a sua notificação. Então, você pode já adicionar dados fixos, como, por exemplo, eu quero que vá na notificação o número do processo, a etapa que está, o nome do processo, o número do caso, o status, o usuário e assim por diante. Então, já tem algumas variáveis fixas aqui que você só clica
e ele já automaticamente vai incluir essas opções aqui no corpo do e-mail. Mas além disso, você também pode personalizar. Então, prezado, né, ou prezada, e assim sucessivamente, tá? Então, você também pode incluir variáveis aqui, então, o número do contrato, né? Número do contrato, por exemplo, e assim por diante. Então, sobre esse segundo item, né? É a questão da personalização da notificação do SLA. Isso também era bastante solicitado, né? Porque os clientes querem ter essa flexibilidade. Então, cada cliente tem ali, né? Os seus detalhes, a cereja do bolo, aquilo que ele quer entregar para o usuário final dele, né? Então, com a notificação padrão, nem sempre dava para ele se expressar da forma que ele gostaria, ou nem sempre ele conseguia mandar todas as informações que ele gostaria de mandar para que o usuário, né, tivesse a informação certa. Então, às vezes também, como você pode ver aqui em cima, você pode notificar o supervisor do processo, você pode notificar o usuário terceiro, né, que não necessariamente é o usuário que vai fazer a tarefa e que teoricamente sabe do que se trata, né? Então, quando você pode adicionar informações personalizadas, o supervisor, por exemplo, ele vai ter mais detalhes sobre do que se trata aquele caso ali, né? Até para que ele possa tomar uma ação e falar com as pessoas responsáveis de repente, se for necessário. Vamos ao próximo item. Outras melhorias nas notificações por e-mail. Agora, as notificações de aprovação rápida são separadas das notificações padrão de usuário e o título da notificação também está mais claro. Então, aqui nessa tela, a gente já vê aqui, ó, o título, você tem uma nova tarefa disponível para execução no BPM. Então, antes isso aqui era simplesmente você receber uma tarefa, né? Então, era muito básico, tá? E aqui, eu vou mostrar aqui no sistema, que são os detalhes bem mais elaborados, tá? Então, por exemplo, aqui nas configurações, a gente tem a opção de notificar o usuário atribuído, tá? Então, aqui eu posso personalizar essa notificação. Então, essa notificação aqui, geralmente, se eu só coloco aqui, ele vai receber uma notificação padrão. Se eu configuro aqui, então eu posso customizar essa notificação também. Mas essa é aquela notificação de que você recebeu uma nova tarefa e ela vale para todos os tipos de tarefa, exceto para a tarefa de aprovação rápida. Então, a gente separou os dois tipos de notificação. Então, eu posso usar essa notificação padrão, né, do usuário atribuído, ou eu posso vir aqui e usar a tarefa de aprovação rápida sem a notificação, ou eu posso substituir a notificação padrão pela notificação da tarefa de aprovação rápida. Então, se eu marcar aqui, ele desabilitou a notificação padrão do usuário, e aí aqui ele me dá a possibilidade, né, de eu notificar o usuário quando a tarefa for de aprovação rápida. Não sei se vocês têm tem entendimento da diferença entre uma tarefa normal, né, e uma tarefa de aprovação rápida. A tarefa de aprovação rápida, ela tem mais recursos, você pode adicionar botões na interface do usuário. Então, por exemplo, em vez dele selecionar lá aprovar ou reprovar, ou a decisão que você quer que ele tome a partir de um campo no formulário, você pode mostrar os botõezinhos personalizados na interface dele, e aí ele clica no botão que ele quer e já executa a tarefa. Então, isso faz parte da tarefa de aprovação rápida. A tarefa de aprovação rápida também ela permite que o usuário possa fazer aprovação em lote, desde que não tenha nenhuma obrigatoriedade dele acessar o conteúdo da tarefa para poder preencher, por exemplo, um campo obrigatório que está vinculado a uma variável, né, que vai dar sequência no processo. Então, se não tiver nada disso, ele pode fazer aprovação em lote. Então, na tela de aprovação em lote, aparecem todas as tarefas de uma vez só, e ele, com um clique, ele aprova tudo, ele reprova tudo, ele executa a ação que você determinou lá, né? Autorizar, por exemplo, né? É assim, depende do nome que você personalizou. Então, isso é aprovação rápida. Na tarefa de aprovação rápida, você tem a notificação padrão, né? Então, que é isso aqui, notificar a tarefa de aprovação. Essa é a notificação padrão que ele vai receber no modelo do sistema. Se você marcar aqui, personalizar a notificação, você pode também colocar o conteúdo que você quiser nessa notificação. Então, isso aqui te dá mais flexibilidade. E além do conteúdo, você pode também ativar os botões da notificação, tá? Então, se eu estiver aqui trabalhando com variável, né? Eu vou selecionar aqui a variável e vou criar os botões aqui, ele vai habilitar para você, esse ícone aqui, para você ativar os botões da notificação. Então, isso aqui é bem legal, porque dependendo do tipo de tarefa que você está mandando, o usuário ele pode fazer aprovação por e-mail.
Então, se ele vai receber lá um e-mail com título personalizado lá, com o corpo do e-mail, com todas as informações que ele precisa para tomar uma decisão, e os botõezinhos que você configurou vai estar no corpo do e-mail, e ele pode clicar lá, e dependendo do tipo de usuário que ele for, o sistema já vai executar a tarefa, ou se ele já tiver logado numa outra janela, o sistema já vai considerar o login dele, não vai pedir novamente o login, ou se ele for um usuário que precisa de autenticação, então o sistema vai abrir a janela de autenticação para ele se autenticar e já vai realizar a tarefa, executar a tarefa diretamente, sem que ele tenha que ir lá para a fila de tarefa dele, selecionar de novo a tarefa. Visualizar histórico de caso. Agora, um usuário que não participa de um caso, né, os usuários que não participaram de um caso, se for autorizado, pode visualizar o andamento do fluxo, tá? Isso aqui também era uma coisa muito necessária, porque às vezes pessoas que trabalham no departamento, determinadas funções, elas não têm acesso de execução no caso, mas elas às vezes precisam verificar o andamento daquele processo, se já passou por determinada etapa, onde é que está agora e assim por diante, né? Então, nós criamos aqui um recurso chamado histórico, né? Então, eu posso habilitar o usuário ou o grupo do usuário para ter acesso apenas ao histórico do caso. Isso eu tenho que vir no processo, né? Aqui, ó, no processo que eu quero, e habilito essa função histórico do caso. E daí esse usuário aqui na interface de busca, né, ou na interface de execução, ele pode vir aqui e colocar aqui o número do caso que ele quer visualizar. O sistema já vai trazer direto o histórico do caso. Então aqui ele vai mostrar onde está parado o caso que está em ativo aqui, né? Então está parado aqui em realizar upload do arquivo, está com esse usuário desde essa data. E aqui tudo que já foi concluído. Então esse é o fluxo que só passou ainda por 2 etapas. Então, já foi feito o início do processo também por esse usuário e assim por diante. Então, se aqui já tivesse passado por várias áreas, estaria aqui todo o histórico de por onde o fluxo já passou, e aqui em ativas é sempre onde está no momento atual, ou se o fluxo tiver sido concluído, vai mostrar aqui o status, né, desse caso como finalizado, e se tiver anotações, ele também vai visualizar todas as anotações que foram incluídas no caso por aqui. Então, essa pessoa, ela não tem acesso direto dentro do processo, né? Não, ela não visualiza os formulários, ela não visualiza a documentação, nada disso. Ela só tem acesso ao andamento. E ela não precisa ser usuária do processo, ela não precisa ter participado de nenhuma etapa do fluxo para poder ela ter esse acesso. Basta que dê aquela permissão para ela ou para o grupo que ela pertence. O próximo aqui é campo de website clicável. Então, isso aqui é super simples, tá? Esse recurso, mas também é algo que os clientes pedem bastante, porque eles não querem ficar saindo, né, da janela para poder abrir outra aba dentro do sistema. Então, é mais uma comodidade para o usuário, tá? Então, o que acontece aqui? Ó, é um campo de site, né? Então, www.interfy.io. Então, quando eu digito a informação, ele abre aqui, ó, e eu vou abrir aqui outra janela, outra aba, para onde eu estou sendo direcionado, tá? Então, é só um recurso extra aqui no formulário que o cliente pode utilizar. Então, isso aqui parece uma coisa boba, mas no fluxo, quando o cliente está ali fazendo a operação do dia a dia dele, às vezes ajuda bastante, né? Porque ele coloca ali vários sites que a pessoa precisa consultar para tomar uma decisão ou algo assim, para aprovar um processo e tal. Então, é muito mais rápido, é mais ágil a execução. Então, o próximo aqui. Habilitar e desabilitar recursos para desanexar um documento de um caso. Isso aqui é uma questão de segurança, tá? Então, ele traz flexibilidade para os usuários trabalhar com documentos no processo e segurança para o fluxo. O que acontecia, né? Geralmente, quando a pessoa está fazendo a execução de uma tarefa, se ele tiver permissão para editar o documento naquela etapa, o sistema ia permitir também que ele pudesse desanexar o documento. Então, enquanto ele está fazendo a execução do fluxo, se ele tiver esse nível de permissão, ele acaba podendo vir aqui e desanexar o documento que está sendo trabalhado, né, que está sendo usado ali naquele caso para alguma tomada de decisão. E às vezes o usuário pode fazer isso até mesmo sem querer, clicando em botão indevido lá, sem querer, ou às vezes maliciosamente. Apesar da gente registrar tudo isso, de ter o log, de saber depois quem foi que anexou, qual era o documento que estava anexado e tudo, ter todo esse histórico, mas vai atrasar, vai atrapalhar o processo, né? Então, se eu não quero dar esse nível
para o meu usuário, ainda que ele tenha permissão de editar o documento naquela etapa do fluxo. Então, a gente vem aqui na função de edição, eu marco isso aqui, ó, permitir desanexar. Então, ele só vai poder desanexar o documento do processo se ele tiver essa opção marcada. Se ele não tiver, então ele pode editar normalmente, incluir arquivo, digitalizar, indexar, fazer tudo que está permitido naquele documento no fluxo, mas ele não pode desanexar o documento do caso. O próximo é renomear e indexar documentos do caso sem uso de script. A nova função feita sem usar o script resolveu problemas de timeout, tá? O que acontece muito? Como a gente tem integrado, né, o ECM e o BPM, então, em várias etapas do fluxo, eu quero ir desenvolvendo o processo, juntando documentação, ou seja, criando pelos formulários ou anexando documentos, né? Às vezes o cliente externo anexa e tudo, esses documentos, e vai chegar um determinado momento que eu quero, né, deixar essa documentação lá dentro do ECM bem identificada. Então, antes eu já poderia fazer toda a parte da indexação desse documento durante a execução do processo. Então, se a pessoa já tivesse preenchido o formulário, eu já tivesse todas as variáveis, eu já poderia indexar o documento, mas eu não poderia renomear o documento, né? Colocar um nome personalizado para aquele documento. Então, ele sempre vinha com o nome padrão do sistema que tivesse sido gerado ou o nome que o usuário criou. Então, agora, via configuração do fluxo, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou apenas renomear o documento sem usar o script. Como a gente não tinha antes, a gente usava muito o script para fazer essa função, só que o que acontece é que quando você usa o script, você tem ali um certo número de conexões que o sistema vai permitir fazer. Então, se você tivesse, por exemplo, um documento, 2 ou 3 documentos para renomear, tranquilo. Mas a gente tem cliente que ele tem vários documentos, tipo 10 documentos, 10 passos de documentos, não são arquivos, são 10 conjuntos de documento dentro do processo, que recebe ali milhares de arquivos, e ele queria renomear isso em vários momentos diferentes no fluxo. Então, isso gerava sobrecarga e muitas vezes o script ele não conseguia completar todas as interações que eram necessárias dentro do tempo que tem estipulado no sistema. E aí dava timeout, né? E acabava que parte dos arquivos eram renomeados e parte não eram renomeadas. Então, agora a gente tem aqui essa função que me permite vir aqui e definir aqui, ó, atualizar documentos no ECM. Então, aqui, o nome do documento eu vou compor com variáveis. Então, por exemplo, se isso aqui é um contrato da Interfy com vencimento daqui a 2 anos, por exemplo. Então, eu vou colocar as variáveis aqui, né, o contratante aqui, que seria a Interfy, e aí eu vou separar por vírgula e vou colocar as demais variáveis, que seria a data do vencimento do contrato, né? Essas variáveis eu vou criar baseado nos campos que eu tenho dos formulários, tá? E aí o que vai acontecer? O sistema, no momento que o documento passar nessa etapa, o sistema ele vai pegar essas variáveis e vai nomear o arquivo lá dentro do ECM. O documento já vai ser guardado, já vai ser armazenado da forma certinha, para depois eu poder fazer uma busca só pelo dado do nome do documento, nem precisaria da indexação. Mas se eu quiser deixar mais elaborado, então eu também posso usar esse mesmo recurso aqui também para indexar o documento. Então, venho aqui, ó, fornecedores, e aí eu vou fazendo o depara. Então, o nome do fornecedor e a variável aqui, né? A variável fornecedor. Então, se eu quiser mais, e assim sucessivamente. CNPJ, a variável do CNPJ e assim por diante. Então, agora nessa interface eu faço as duas coisas e eu não preciso mais de script para fazer, e eu também não tenho mais problema com o timeout. Então, eu posso renomear quantos arquivos você quiser, quantos documentos você quiser dentro do processo. Bom, a opção de busca geral agora tem termo exato. Então, isso aqui também foi uma função nova que a gente colocou para auxiliar nas buscas geral, né? Antes a gente não conseguia fazer uso de termos exatos. Então, se eu buscasse aqui Lecivânia Martins, provavelmente eu não ia conseguir trazer. Então, com a inclusão da pesquisa por termo exato, eu posso ir colocando aqui
toda a informação que eu quero, e aí ele vai considerar o total de informação que está aqui, só que tem que estar exato, tá? Então, se eu quiser buscar Lecivânia Martins e outra coisa que não esteja na sequência, né? Que tem outra palavra no meio, então ele não vai trazer, porque é termo exato. Então, eu tenho que descrever aqui a informação certinha do jeito que ela foi armazenada. E ele vai buscar considerando o termo que eu coloquei aqui. Então, a gente resolveu essa questão, né, da busca por termo exato, só tem que ter esse cuidado de colocar exatamente como está no documento, tá? A outra coisa é a consulta de subprocessos por caso pai. Então, quem trabalha muito com processos no BPM e que tem processos muito complexos, geralmente tem a conexão, né, com os subprocessos. Então, o pessoal tinha uma certa dificuldade de identificar quais os processos ou quais os subprocessos de um determinado fluxo ainda estavam em aberto, né? Ou fazer algum tipo de relatório disso daí. Então, aqui a gente incluiu a opção tarefas por caso pai, e aí ele vai trazer todos os subprocessos que estão vinculados. Então, aqui, ó, ele achou o número 607 e o número 608, que são subprocessos vinculados ao processo 606, que é o processo principal. Então, aqui eu fiz uma busca na ativas, mas eu posso fazer em qualquer uma das abas aqui, né? Em todas as tarefas, em concluídos e assim por diante, tá? Então, isso aqui ajuda o pessoal, né, que faz o gerenciamento do processo, faz o acompanhamento do processo, a saber determinados status, né, do andamento quando eu tenho o uso de subprocesso dentro do fluxo. O próximo recurso é a visualização de lista de arquivos minimizadas. Isso aqui também é uma coisa simples, mas faz uma grande diferença quando a gente está falando de formulários muito grandes, de processos muito extensos. Então, esse recurso, basicamente, ele permite que o formulário ele seja minimizado. Então, aqui, se eu tiver tanto usando um campo de tabela, quanto se eu estiver usando um campo comum, né, de upload, ele vai permitir que eu faça uso desse recurso, né, ele vai minimizar e deixar o meu formulário organizado, tá? Então, vou colocar aqui alguns documentos. Esse aqui não tem. Esse aqui também. Ah, esse aqui já é de tabela. Então, aqui, observe que eu tenho sete campos e eu adicionei mais uma linha na tabela e eu vou adicionar aqui mais uma quantidade. E aqui, ó, mais uma quantidade de campos. Isso aqui dentro de tabela, mas também funciona fora, como eu disse. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui. Então, a gente tem cenários onde os clientes, eles usam uma tabela que tem a possibilidade, por exemplo, de ter 30 linhas. Então, em cada uma das linhas, eles colocam 10, 15 arquivos. Então, imagina o tamanho que vai ficando esse formulário quando ele vai sendo expandido, né? E como a gente não tinha a função de deixar minimizado, ficava muito ruim para o usuário a visualização. Então, agora, por padrão, a visualização vem assim, ó. Você sabe a quantidade de arquivos que tem, né? Tanto no campo comum quanto no campo de tabela. E se você quiser ver, né? Você pode vir aqui e expandir. E ele tem os mesmos recursos, né? Que já tinha aqui de quando você anexa um documento ou mesmo quando você quer importar isso aqui lá para o ECM, a partir do formulário, funciona da mesma forma, não alterou nada disso, tá? O próximo item aqui, conversão de formulários em PDF. Qualquer formulário pode ser convertido em um PDF e armazenado em um documento existente ou em um documento novo. Isso também é uma função que era muito pedida, porque isso aqui veio ajudar o pessoal que quer se livrar mesmo do papel, né? Ou trabalhar de uma forma assim mais eficiente, vamos dizer assim, tá? Então, se você tem qualquer documento que ele é um padrão, né? É padronizado e você só precisa preencher com dados variáveis, então você pode criar esses formulários dentro do sistema, dentro da plataforma, e converter esses formulários em determinado momento para um arquivo PDF. E como que a gente faz isso? Então, aqui, deixa eu achar que a gente tem um exemplo, só ver se é esse aqui mesmo. Então, esse aqui ó, é um contrato exemplo. Então, olha só o tamanho do documento. Ele foi transcrito para cá, para dentro do formulário, e esse documento aqui, ele é convertido no fluxo, na execução do fluxo. Aqui, ó, você visualiza ele. Então, aqui, ó, ele mostra como que vai ficar
né? Isso aqui, nesse caso é um contrato. Como que funciona na execução? Eu venho aqui no fluxo, esse aqui é o fluxo de cobrança. Nessa etapa aqui, emitir contrato, eu tenho a função que faz a conversão. Então, essa função ela é ativada dentro do formulário. Então, o formulário é esse aqui, cobrança contrato, e eu tenho aqui, né, a opção de colocar ele, de fazer a configuração dele. Então, a configuração para conversão é essa, tá? Então, sempre aqui, depois, importar por ECM. Aqui eu tenho que ter o passo de documento, para onde vai ser importado. Então, se você não tiver configurado na sua etapa ou no processo o passo de documento, ele não vai aparecer aqui, você não vai conseguir configurar. Então, você coloca o passo de documento e sempre tem que marcar essa opção anexar. Se você fizer tudo isso e esquecer de marcar anexar, ele vai converter, mas não vai anexar no documento, vai se perder. Tem que se atentar para isso aqui, né? E aí, se eu for fazer a execução desse fluxo, deixa eu abrir aqui na outra aba. Eu vou iniciar aqui o fluxo. Aqui tem um pequeno formulário aqui que eu tenho que preencher. Vou colocar aqui qualquer coisa. Esses campos aqui embaixo eles estão bloqueados. E observe que é o caso 663, tá? Então, finalizei a primeira etapa, ele vai voltar aqui para eu fazer a segunda etapa. 663, deixa eu reivindicar aqui para mim. Aqui está o formulário de novo, eu vou dizer que vou emitir aqui para ele seguir, porque eu quero chegar na etapa do formulário, tá, gente? A próxima etapa aqui vai ser o formulário. E agora ele vai para a etapa que eu quero. Pronto, então agora aqui, ó, emitiu o contrato, eu vou reivindicar aqui. E aqui ele vai me mostrar o formulário que já está preenchido. E aqui, ó, observe que ele já vai pegar informações que tem aqui. Então, ó, o nome Interfaz já veio preenchido. Eu tenho outros campos aqui que eu vou ter que preencher. Então, eu vou preencher os dados aqui. E aí tem mais campo aqui embaixo. Vem seguindo para cá. Vamos ver onde é que tem mais. Esses aqui estão bloqueados. Ó, ele trouxe mais informações aqui. Isso aqui ele preencheu automático. Aqui também dados, né, que ele trouxe da tabela, tá? De uma tabela conectada, o nome do usuário. E aqui tem campos que eu vou concluir o preenchimento. E vou salvar. Feito isso aqui, ó, imediatamente o sistema já faz a conversão desse formulário. Só que eu só vou ver ele na etapa seguinte, porque eu não deixei aqui habilitado para ver. Mas se você quisesse ver, era só deixar o passo de documento que está vinculado naquela conversão, como eu falei anteriormente, tá? E você ia ver o formulário convertido, né? Tem um detalhe aqui. Ele sempre converte quando você clica no botão salvar. Então, eu poderia ter aqui 3, 4 formulários. E toda vez que eu salvar cada um deles, o sistema vai gerar daquele. Então, ele vai acumulando lá no documento, né? Eu gerei, vamos supor que tivesse 3 formulários. Eu salvei o primeiro, ele gerou e já guardou lá no documento. Eu salvei o segundo, ele fez a mesma coisa. O terceiro, ele fez a mesma coisa. Vamos supor que eu tivesse chegado no último e eu descobri que eu errei o primeiro. Então, eu posso voltar lá no primeiro, eu posso fazer a correção do primeiro, só que aí, quando eu salvar de novo, ele vai gerar um novo documento igual ao primeiro, só que com as alterações que eu fiz. Então, eu vou ter que entrar lá no documento e vou ter que apagar a versão anterior. Ele não apaga. Ou então, você vai ficar com 2 formulários, um errado e um certo. Então, agora, eu vou clicar aqui. E aí a gente vai entrar com outro usuário, que ele não vai vir aqui. Deixa eu ver se eu estou com o supervisor para entrar com ele mesmo. Só para a gente ver o formulário. Aqui, ó. Eu vou entrar aqui como supervisor. E agora o documento está aqui, ó. Contrato. E é exatamente, né, o formulário que foi preenchido lá, com todas as páginas, bonitinho, tá? Todos os detalhes aqui. E, como eu disse, só tem um, né? Se tivesse mais de um, ele teria criado aqui mais de um arquivo, ok? Parece que alguém tem pergunta, deixa eu ver o que é aqui. O Carlos está perguntando, a gente consegue criar uma rotina onde o usuário externo preencha os campos necessários, assine esse form, feche e vire um PDF.
Sim, só que aí, nesse caso, ele está assinando, para ele fazer primeiro a assinatura antes de ter o PDF, ele não vai poder usar assinatura digital, teria que ser aquela assinatura visual. Se você quiser fazer assinatura digital, o PDF já tem que estar fechado, então tem que ser um passo depois. Primeiro, ele tem que gerar, preencher o formulário, o sistema vai gerar o PDF, pode até estar na mesma tarefa, tá? Não tem problema. Mas ele tem que primeiro preencher o formulário, aí o sistema gera o PDF e já vem na sequência, né, a caixinha para ele fazer a assinatura. Bom, então aqui da questão do formulário é assim que faz, né, a conversão do formulário. Não tem segredo, tá? É só fazer a configuração certinha. O próximo item aqui, melhoria na assinatura digital, né, no ECM. Então, recursos como controle de fila, reenvio de notificação, inclusão de observador, inclusão de outros assinantes posteriormente e cancelamento foram adicionados, tá? Como que a gente visualiza isso aqui? Aqui na minha janela de assinatura, agora eu tenho, né, as seguintes opções. Inclusive tem a ordenação também, tá? E o CPF agora não é obrigatório, né? Você pode fazer o envio sem o uso do CPF, tá? Então eu vou colocar aqui os meus dados, né? Não necessariamente preciso ter CPF, como eu disse. Se o usuário ele já fez assinatura pelo nosso assinador e ele já tiver CPF cadastrado, automaticamente o sistema vai colocar o CPF dele na hora da assinatura, tá? O que acontece aqui na ordenação, tá? A ordenação se você deixar do jeito que tá, um número 1 ou número 2 ou o número sequencial que o sistema vai gerando, isso significa que quando você clicar em enviar, o sistema vai mandar só para mim, só para o primeiro. E aí, só depois que o primeiro assinar, é que ele vai mandar para o segundo e assim sucessivamente. Então, se você quer que todo mundo receba ao mesmo tempo, a ordem de todos tem que ser um. Se você quiser, por exemplo, que dois receba e só depois o terceiro, então dois vai ser um e o terceiro vai ser dois. É dessa forma que funciona a ordenação, né? Outra coisa, eu vou mandar aqui só para o meu, eu vou remover aqui os demais. Deixa eu ver se faltou uma. Agora você pode adicionar também observadores, tá? Observadores são aquelas pessoas que vão ser notificadas quando o fluxo de assinatura for concluído, mas elas não participam do processo, tá? Então, isso não tinha antes também. Então, eu vou mandar enviar aqui e depois que enviar, eu vou voltar aqui para mostrar outras alterações que foram feitas, tá? Então, agora você pode ver aqui na linha do documento que foi enviado, né, atualização. Então, você pode clicar nesse botãozinho para fazer a atualização mais rápida, né, porque às vezes ele demora para atualizar aqui, então você pode fazer a atualização por aqui. Você pode cancelar esse envio todo, né, você pode vir aqui cancelar. Ou você pode, por exemplo, eu mandei só para a Lecivânia, mas eu entendi que não é só a Lecivânia que precisa assinar. Eu preciso incluir mais alguém, então eu posso vir aqui e adicionar mais pessoas por aqui. Nesse caso, você também tem que definir a ordenação. Você só não pode adicionar por aqui observador. Tem que ser pessoas que participam do fluxo. E você não pode fazer também essa inclusão se o fluxo já tiver sido finalizado. Se já tiver finalizado, não dá mais para você incluir. Mas se você mandou para 3 pessoas, 2 já assinaram e falta uma, então você ainda consegue incluir outras pessoas. Vamos supor que você quer reenviar, a pessoa não recebeu ou demorou, e é só você vir aqui e clicar reenviar a notificação, então a pessoa também vai receber. Então, todas essas funções foram adicionadas agora nessa versão que não tinha antes. Então, isso facilita bem mais o trabalho de quem vai lidar com a parte de assinatura. Então, a gente está falando aqui da assinatura interna por dentro do ECM, ok? Próximo item é a assinatura digital no BPM. Então, essa aqui a gente já tinha ela, né? Já faz um tempinho que a gente fez, mas a gente não tinha ainda mostrado para os parceiros. Eu acredito que tem muito parceiro que não conhece ainda esse recurso. Então, a assinatura digital no BPM é a assinatura que é controlada pelo processo e não pelo assinador. Permite apenas um fluxo de assinatura em cada caso. O que é isso? Não quer dizer que só uma pessoa pode assinar. Você pode ter várias etapas de assinatura, mas não pode repetir o usuário nas etapas, tá? Por exemplo, se
mandou para mim, depois mandou para, sei lá, para outra, para Leonice e depois voltou para mim. Ele não vai permitir, porque o meu usuário já assinou o documento. Ainda que eu esteja assinando para outra pessoa ou coisa assim, mas se tiver os meus dados lá, ele não vai permitir. Então, ele só permite uma assinatura para cada usuário no processo. E ele só permite um documento, um kit de documento. Então, se eu tiver dois passos de documento no mesmo caso e eu quiser enviar para assinatura esses dois passos de documento, eu não posso, eu só posso enviar de um passo de documento. Então, você tem que colocar toda a documentação que você precisa assinar apenas em um passo de documento, tá? Não sei se isso está claro para vocês, vocês entendem o que é passo de documento dentro da tarefa. E como que faz essa configuração aqui dentro do BPM? Então, aqui, olha, nesse fluxo de cobrança que a gente estava vendo, eu tenho uma etapa aqui, ó, assinatura interna. Quando eu digo que que o fluxo controla as assinaturas, aqui eu só criei uma etapa de assinatura, mas você pode criar várias etapas. Então, aqui eu tenho muito mais controle, todas as entregas, todo o processo de assinatura, ele é feito interno dentro da plataforma. O usuário não sai, não vai para outra interface para poder fazer a assinatura. Só que aqui você tem que ter bem definido quantas assinaturas são, tá? Por exemplo, se você agora você no seu fluxo você precisa de duas assinaturas. Aí amanhã você precisa de três, aí depois de amanhã você precisa de quatro, aí depois volta a ser duas, aí não rola. Você tem que, quando você for fazer pelo fluxo, você tem que ter bem definido quantas etapas de assinatura você tem. Quem são as pessoas que assinam, não importa. Pode ser usuário do sistema, pode ser acesso dinâmico, tá? Tanto faz. Qualquer um pode assinar. Agora você tem que ter as etapas bem definidas. Então, por exemplo, se você tem um processo que é um pouco flexível, ele não é um processo bem definido, então o que você pode de repente criar são duas ou três rotas diferentes. Então, por uma rota, eu vou ter, quando eu tiver só duas assinaturas. Pela segunda rota, quando eu tiver três assinaturas. Pela terceira rota, quando eu tiver quatro assinaturas, por exemplo. Então, você tem um pouco mais de trabalho para configurar o fluxo, mas aí você já deixa para o usuário essa flexibilidade. Então, ele já sabe que são quatro pessoas que precisam assinar. Então, ele vai pela rota 4. Se são só duas, ele vai pela rota comum, entendeu? Então, você tem que se atentar para isso. Bom, então, como que eu faço a configuração da assinatura? Então, eu também venho na tarefa, aqui na opção de passos, né? E aí, aqui, olha, a gente tem um item, um passo que é de assinatura. Então, ele fica sempre aqui, ó, em outros, né? Então, em outros fica só ele, ó, assinatura. Então, você adiciona, ele vai passar para cá, tá? E aí, ele vai ficar sempre aqui na edição, né? O passo de assinatura. E aí, você adiciona aqui e tem as configurações aqui para serem feitas. Essas configurações, elas vão dizer onde que o documento assinado vai ser arquivado. Então, vai ser arquivado no ECM. Da mesma forma, você tem que ter um passo de documento. Nesse caso, eu estou usando o mesmo passo que eu usei na conversão do PDF, tá? Porque lá o documento original caiu lá, que foi o PDF, né? E depois, esse mesmo documento, que é o PDF, ele vai ser assinado e vai ser guardado de volta lá, tá? Então, tá no mesmo passo de documento. E também não pode esquecer de sempre anexar, tá? Porque senão anexar, ele não vai baixar a versão assinada desse documento. Daí a assinatura, você pode assinar documento que foi convertido em PDF, né, do formulário para PDF, ou você pode assinar qualquer documento que você adicionar lá no passo de documento. Então, você pode mesclar, você pode converter vários formulários, desde que eles estejam no mesmo passo de documento, né? Você pode anexar mais arquivos. Então, às vezes, você tem lá. Um contrato, né? E você quer, nesse pacote do contrato, você quer assinar a proposta comercial, você quer assinar algum laudo, você quer assinar o próprio contrato em si, tudo no mesmo kit, né? Então, alguns formulários você pode fazer no BPM, converter e anexar aquilo que vem de fora. Lembrando que o sistema ele assina qualquer formato de documento, mas se você quer ter uma versão para impressão, você sempre vai ter que usar o PDF. Então, aqui feito isso, né, e salvo, já está liberado o processo de assinatura. Então, quem for fazer essa etapa aqui, vai aparecer para ele a janelinha para ele fazer a assinatura do documento, tá? Nesse exemplo aqui, que é o que nós vamos fazer na sequência para mostrar, eu vou deixar o usuário ver o formulário inicial, eu vou deixar ele ver
também, né, o formulário que está na assinatura. Mas aí, se você só quer que o usuário faça a assinatura, você não deixa liberado mais nada para ele, você deixa liberado só o parte da assinatura mesmo. E aí, na prática, como que isso aqui funciona? Então, eu vou vir aqui, deixa eu ver se chegou aqui no meu Gmail. Não lembro se era no Gmail que vinha. Eu vou citar por aqui, que eu não lembro para que e-mail que eu mandei, tá? Então, eu vou executar essa tarefa aqui como diretor. Ah, não, ele não foi por e-mail, não. Ele foi para o login do diretor. Então, eu vou entrar aqui para poder fazer a assinatura, tá? Lembrando que a assinatura, como eu disse, não necessariamente precisa ser um usuário logado, tá? Pode ser um usuário que trabalha com acesso dinâmico, né? Então, vem aqui em minhas tarefas. Aqui está o caso 663. Eu vou entrar no caso para poder fazer a assinatura. Como eu disse, eu deixei aqui, ó, liberado para esse usuário as outras fases do processo, mas não precisava, tá? Poderia ter deixado liberado só a última fase aqui, que é a assinatura. Eu deixei liberado aqui só para ele ver algum histórico, alguma coisa que ele queira ver, né? O formulário foi preenchido, que originou tudo e tal. E aqui é a etapa da assinatura. Se tivesse liberado só essa etapa aqui, automaticamente, na hora que ele fosse abrir essa tarefa, já veria aqui as informações para ele preencher. Aqui eu vou ter que preencher com os meus dados oficiais, porque o assinador é um sistema oficial. Então, se você mandar a informação errada, vai dar ruim, tá? Não vai funcionar, ele não vai deixar, vai reclamar aqui de alguma forma. Quando você já fez uma vez a assinatura pelo processo, não precisa mais colocar esses dados, é só a primeira vez. Agora eu vou salvar. E aí, o que acontece aqui? Ele coloca aqui todos os arquivos que eu tenho para assinar. Nesse caso aqui, a gente só tem um formulário, que foi aquele que a gente converteu, né? Mas se eu quisesse tivesse mandado aqui, por exemplo, a proposta, sei lá, um termo, uma análise, qualquer outro documento que tivesse separado, né, que tivesse em arquivo separado, ele mostraria aqui na lista, tá? Todos aqui. E aí eu poderia mandar para o lado de cá só o que eu de fato for assinar. Ou eu simplesmente poderia vir aqui, ó, selecionar todos, nessa opção selecionar todos, ele já manda todos para o lado de lá e ele já vai chamar a janela da interface de assinatura para mim. Então, ele já está abrindo aqui a opção para eu fazer a assinatura, tá? O que acontece aqui? Se eu tivesse 5 arquivos para assinar, como eu estou fazendo isso tudo no mesmo fluxo de assinatura, ao assinar, ele vai me mostrar aqui todos os arquivos juntos, tá? Então, ele vai juntar num documento só. Nesse caso aqui, eu só tenho um arquivo de 8 páginas, então aqui ele vai passando todas as páginas, né? Mas se eu tivesse vários arquivos, ele iria dar sequência aqui, né? Com os próximos arquivos e eu iria selecionar onde que eu quero assinar. Também tem as opções aqui, ó, de você verificar o estilo da sua assinatura, você pode alterar e tudo, né? Ele iria unificar todos os arquivos em um único documento assinado digitalmente. Na assinatura pelo processo, eu tenho um passo a mais, tá? Que eu tenho uma validação extra, que é o envio de um código por e-mail. Então, eu venho aqui, eu vou clicar aqui, ó, para continuar, clique no botão para solicitar o código. Então, esse código, ele vem aqui para o meu e-mail. Então, eu estou recebendo ele aqui. Deixa eu ver se chega aqui para mim. Pronto. Chegou, só mostrar aqui para vocês como que vem, ó. Então, esse aqui é o código que chega para mim. E aí, eu tenho que pegar esse código, copiar e colar aqui. Continuo, agora ele habilita para eu assinar. Então, eu vou clicar aqui em assinar e pronto, já finalizou. E como esse fluxo ele tem sequência, então eu clico em continuar e pronto, finalizou a etapa de assinatura do processo, tá? Desse caso. Então, ele já foi embora, né? E já está com a próxima pessoa lá para fazer a assinatura. O nosso próximo item é a nova opção de controle de assinatura centralizada, já que nós estamos falando de assinatura, né? Então, vamos fechar logo esse tema, tá? Então, a gente criou um novo recurso que ele fica numa janela separada. Então, deixa eu voltar aqui com o meu usuário. Então, ele fica aqui, ó, nesse íconezinho de assinatura. E aqui, o que acontece? Tudo que eu mandei para assinar, seja pelo processo, seja pelo ECM, ou seja, diretamente nessa interface, ele vai sendo listado aqui. E ele me mostra o status. Então, esse aqui, ó, foi o caso que a gente acabou de fazer, tá vendo? Ó, ele tá aqui com o status finalizado e ele me mostra que é uma assinatura que veio do BPM. Esse aqui é do ECM. E se tiver algum aqui, ó, esse aqui não tem nenhum, não foi feito por essa interface aqui. Não foi feito nem pelo ECM, nem pelo BPM, tá? O que tem de diferente aqui, né?
eu posso fazer uma solicitação de assinatura, eu posso startar um processo de assinatura. Nesse caso, eu sempre vou ter que dar o título para o meu processo de assinatura, porque aqui ele sempre considera que eu estou fazendo o envelopamento. Pelo ECM e pelo BPM, ele considera que eu estou mandando um documento único para assinatura. Aqui não, ele considera que eu estou fazendo um envelopamento do documento. Isso significa que eu vou ter que preencher o nome aqui do meu envelope, tá? E eu vou poder adicionar documentos que estão no ECM armazenados. Então, se eu quiser, eu clico aqui, faço a busca e anexo o documento. Ou eu posso colocar documentos do ECM, ou eu posso buscar documentos do meu dispositivo, né, ou da minha câmera e assim por diante, e adicionar aqui para a assinatura. Se eu buscar daqui, né, ou se eu buscar do ECM, ele vai colocando aqui na minha lista de documentos. Então, se eu vier aqui e buscar alguma coisa aqui, ele encontrou para mim esses dois documentos, tá? E eu posso selecionar o que eu quero. E aí, depois eu confirmar, ele vem para cá, tá? Então, teoricamente, teria que estar aqui, né, a lista de tudo que eu selecionei, né, de tudo que eu separei para esse envelope. Então, pode ter um arquivo, pode ter 10 arquivos aqui, ou quantos você selecionar. O processo aqui, na parte inferior, é o mesmo. Você vai adicionando as pessoas aqui, quantas você queira. A ordem também funciona do mesmo jeito, que eu já expliquei, usuários observadores. E o que acontece no final é que você vai ter uma relação, né, de tudo que você enviou por esse módulo de assinatura, e aí você vai poder vir aqui e fazer as atualizações por aqui do fluxo, e quando o documento estiver assinado, você vai poder vir aqui e baixar ou o arquivo original, ou o arquivo assinado, ou a versão para impressão. Aqui a gente tem mais recurso, porque quando eu uso lá pelo ECM ou eu uso lá pelo BPM, ele sempre me baixa a versão para impressão, né? Eu não tenho a opção de baixar outras versões. Aqui não, ele me mostra, né, a possibilidade de eu escolher a versão que eu quero. Apesar da maioria das vezes, a gente sempre trazer, né, ou usar a versão para impressão, mas aqui eu também posso ter as demais versões, então tem um recurso a mais, né, uma flexibilidade a mais. Então, basicamente, essa janela aqui é para quando você tiver essa demanda de mandar envelope ou de querer juntar documentos que estão em mais de um local. Agora tem um porém. Os documentos que você envia por aqui, você só consegue baixar por aqui. Ele não é automaticamente enviado para dentro do ECM, tá? Mesmo que você tenha mesclado, por exemplo, eu tenha colocado um documento da minha estação e um documento que eu consultei lá no ECM. Mesmo que eu faça assim, ele não vai voltar para o ECM, justamente porque eu tenho a possibilidade de trabalhar com vários arquivos de vários locais. Então, nem sempre quer dizer que isso vai ter que ir para dentro do ECM. Ok? Então tem que ter a consciência disso, que se você usar por aqui, sempre vai estar aqui a informação e não dentro do ECM ou do BPM. Bom, a gente também tem a função de usuário gestor. Esse usuário é um tipo de licenciamento que ele foi criado para atender grandes projetos, né? Clientes grandes que têm essa demanda assim um pouco mais acentuada de controles de acesso. Ou seja, não é um administrador, um ou dois administradores que ficam ali controlando as pessoas que precisam ter acesso no sistema. Geralmente tem uma área específica que faz essa gestão do acesso. Então, esse usuário, ele, por padrão, quando você cria um usuário e você atribui a esse tipo de licença, ele já tem nas suas configurações padrões o poder de criar usuários, de criar unidades organizacionais e de atribuir usuários a essas unidades organizacionais. Mas ele não tem nenhum outro poder além desses, a não ser que você dê mais permissão. Então, esse usuário, ele também pode ser um usuário que faça a gestão de processos, que desenvolva o processo, né? Ele também pode ser um supervisor, mas a função básica e inicial dele né, o objetivo dele é para a gestão de acesso. Então, geralmente, quem usa esse tipo de licença, ele está focado realmente na liberação de acesso e também dos relatórios. Então, aqui, olha, eu não estou falando disso, mas a gente implementou em vários locais dentro do sistema
recursos para poder você fazer relatórios de permissionamento. Então, aqui, por exemplo, relatórios de permissão de pastas. Então, a gente tem essa função aqui que você gera relatório por pasta ou por usuários, né? Então, você seleciona aqui e exporta. A gente tem relatórios por templates. Então, eu não coloquei isso lá como uma funcionalidade nova, mas tem. Então, esse usuário gestor, ele também tem acesso aqui como função de exportar, então ele pode vir aqui e ver relatórios de permissão dos fluxos, tá? E quando ele faz essa exportação, o sistema mostra para ele quais etapas que o usuário determinado está vinculado, né? Então você tem uma visão mais de gerenciamento de acesso mesmo. Então, quando você cria um usuário gestor, você determina aqui, na hora de criar esse usuário, o tipo de licença. Então, aqui, ó, o usuário gestor, ele já mostra aqui, ó, esse perfil de usuário por padrão poderá criar e gerenciar usuários e unidades organizacionais. E ver os relatórios. Então, ele pode ver relatórios das pastas, ele pode ver relatório dos processos, de tagueamento, de formulários, de templates, né? Tudo quem tem acesso e que tipo de acesso que tem. Então, basicamente é para isso, né? Não quer dizer que seja só para isso, que ele pode também receber permissões extras para poder fazer outras coisas no sistema, mas o principal foco, objetivo e propósito dele é esse. Monitoramento de arquivos. Essa é uma função nova, né, que a gente adicionou no sistema. É uma função básica ainda, mas ela vai auxiliar muito aqueles clientes que não querem fazer o controle via fluxo. Ou de repente ele não precisa de um monitoramento mais avançado, ele precisa de uma coisa mais básica, mas ele precisa ter o controle de vencimento da documentação dele. Então, por exemplo, aquele cliente que quer controlar uma certidão, né, o vencimento de uma certidão, ou qualquer outro documento que requer algum tipo de controle de prazo. E como que funciona isso? Você pode ter um documento, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, esse aqui, ó. Esse documento, ele tem 6 arquivos. Então, o monitoramento, ele não é atribuído ao documento em si, ele é atribuído aos arquivos que compõem o documento. Então, eu posso ter aqui 6 arquivos, mas eu não quero, de repente, fazer o monitoramento de todos eles, tá? Eu quero fazer de alguns apenas, né? Então, vamos supor que eu quero fazer apenas desse aqui, que isso aqui fosse uma certidão. Então, eu venho aqui, ó, monitorar arquivo, e aí eu vou colocar aqui a data de vencimento, né, que eu quero que seja considerada para esse documento. Então, eu vou colocar aqui 2025, 30 de novembro de 2025. Eu tenho 3 opções de alerta crítico, com 30 dias antes do vencimento, com 60 ou com 90 dias. Por enquanto, esse alerta, ele apenas mostra na janela de monitoramento a cor do status do monitoramento do documento, mas a gente já está implementando, né? E isso já vai subir para produção em poucos dias, a função de alerta por e-mail. Então, além dele mudar a corzinha do documento aqui na janela de monitoramento, ele também vai enviar o e-mail para as pessoas que você atribuir no monitoramento do documento. Bom, então aqui, ó, eu defini 60 dias e aqui eu vou definir quem são os usuários que eu quero atribuir a esse monitoramento. Então aí eu seleciono aqui, né, ou eu já vejo aqui na minha lista e vou dizer, olha, essa usuária vai poder ver, né, o monitoramento desse documento, vai ser notificada e assim sucessivamente. Então, eu vou colocando as pessoas que eu quero aqui e aí eu salvo. Então, a partir do momento que eu faço isso, o sistema já coloca aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, arquivo monitorado. Então, todo arquivo que tem monitoramento, ele fica com essa opção aqui e ele vai lá para o menu de monitoramento. Então, aqui, ó, em monitoramento, todas as pessoas que estão atribuídas nesse documento, ele vai ver nessa interface aqui também, só os arquivos monitorados. E aí ele pode buscar aqui pelo nome do arquivo, né? Ele pode consultar aqui pelo nome do arquivo que ele quer. Observe que aqui ele mostrou para mim o nome do documento, tá? Mas que o que está acontecendo é que dentro desse documento tem um arquivo monitorado e ele está me dizendo que tá dentro do prazo. Aqui, nesse aqui, ó, eu tenho 2 arquivos monitorados e ele está me dizendo que os 2 estão dentro do prazo. Se um tivesse fora do prazo, ele ia mostrar mais uma bolinha aqui do lado com o status do que está no prazo e do que não está no prazo. Então, o vermelho é que está fora e assim por diante. Aqui eu posso ver quem são as pessoas, né, que estão atribuídas a esse documento, e aqui eu posso ir para a visualização do arquivo, do documento onde está o arquivo, e aqui eu vejo quais são os arquivos que estão sendo monitorados.
Então, basicamente, essa função é para isso, né? Para você ter os alertas e depois você pode ir lá e alterar novamente esse monitoramento. Bom, o próximo recurso é esconder partes de um formulário em determinadas etapas do fluxo. Antes era possível apenas bloquear parte de um formulário. Agora pode-se esconder um grupo de campos em determinadas etapas. Isso aqui também é muito interessante porque a gente tem a possibilidade, dentro de um processo, de você trabalhar com vários formulários. Mas a maioria dos clientes, eles gostam de trabalhar com o mínimo de formulário possível. Então, às vezes, eles criam um formulário único e esse formulário ele tem que passar pelo fluxo todo, né? Porque no final ele consegue ter, né, um formulário completo, com todos os detalhes num único lugar, sem precisar ficar transferindo informação de um formulário para o outro para poder ter tudo ali, né, registrado. Então, geralmente, eles gostam de trabalhar dessa forma. Só que a gente tinha uma certa dificuldades antes que a gente não conseguia ocultar, né? Não deixar as pessoas verem o formulário todo. Eu poderia bloquear, então ela não alterava, ela não podia mexer numa parte do formulário, mas ela estava vendo aquela informação, a não ser que eu colocasse ali vínculos de campo pai para poder ocultar, poder esconder e tal, mas nem sempre a gente conseguia atender todas as demandas. Então, com essa função agora, eu consigo de fato ocultar 100%, né, daquela parte que eu quero do formulário. E como que isso funciona? Então, aqui, nesse fluxo aqui de cobrança, tá? Então, se eu vier aqui, eu tenho, nessa etapa inicial, eu tenho um formulário que ele tem dois grupos. Então, isso funciona sempre com divisão de grupos dentro dos formulários. Então, quando você vai desenvolver o fluxo, você já tem que pensar, né, nas etapas que você vai ter nesse processo e quais são os campos que vão aparecer em cada uma das etapas para você poder fazer a divisão de grupos dentro desse formulário. Então, cada grupo do formulário você vai alocar ali apenas os campos que você vai poder trabalhar naquele grupo para poder você disponibilizar em determinadas etapas do processo. Então, quando você vincula o formulário na etapa, ela vai te mostrar aqui os grupos que tem configurado no formulário. Nesse caso aqui, a gente tem dois grupos, né? Grupo 1 e o grupo 2. Aqui, ó, o grupo 1 está para edição, o grupo 2 está só para visualização. Então, se eu fechar aqui, eu vou abrir numa outra janela aqui para a gente ver isso na prática, tá? Então, eu vou startar de novo aqui o fluxo de cobrança e o formulário que a gente está vendo lá é esse formulário aqui. Observe que essa parte superior toda aqui, ó, ela tá editável, mas essa aqui, ó, ela tá bloqueada. Então, essa parte bloqueada aqui embaixo, para baixo de negociação, é justamente a parte que eu ocultei e deixei só para visualização. Mas ela continua aparecendo aqui. Agora, se eu vier aqui e alterar, em vez de visualização, eu colocar ocultar e salvar aqui, então nessa parte aqui do formulário, desapareceu, tá vendo? Ficou até negociação porque ela está fazendo parte do grupo 1. Na minha configuração, eu deveria remover ela para o grupo 2. Mas aqueles outros campos não aparecem mais aqui. Então, essa função é para isso. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com formulários grandes, né? Qualquer momento vocês podem ocultar qualquer parte, qualquer pedaço do formulário para determinadas etapas e depois fazer reaparecer onde vocês quiserem. O próximo item, alimentar um campo de tabela a partir de um arquivo em Excel. É uma função que é interessante para você fazer alimentação de tabelas que têm grande quantidade de linhas. Então, aqui, olha, eu vou anexar um Excel. Lógico que esse Excel ele tem que ter, né, as informações que eu preciso para poder alimentar a minha tabela. Então, aqui eu estou com esse arquivo de Excel. E aqui, olha, eu tenho a opção exportar para uma tabela. Então, aqui eu vou fazer o vínculo que eu quero. Então, vai ser essa tabela, dados colaboradores. Aqui são as colunas da minha tabela no Excel, o nome, a função e o e-mail. Então, são esses dados que eu quero alimentar nessa tabela. E eu vou clicar aqui em exportar e ele já preencheu para mim o campo de baixo, que é um campo de tabela que, em vez de eu vir aqui e ficar alimentando uma a uma, eu faço dessa forma. Mas isso aqui é interessante para quando você tem um volume grande de coisas para alimentar na tabela. O próximo item, acionar numeração de caixas em lote. Adicionar, desculpa. Esses documentos que você cria podem estar usando uma caixa que tem ou não tenha temporalidade. Porque quando você vai criar, né, o armazém,
você pode definir que determinados armazéns vão ter obrigatoriedade de uso de temporalidade. Aí você atribui na hora que você está criando as configurações da caixa, qual é a temporalidade que ela vai seguir. Então você pode ter caixa que tem temporalidade ativa e caixa que não tem temporalidade ativa. Independente se tem ou não, você consegue fazer atribuição de caixa em documentos em lote. E como que isso funciona? Então vamos voltar aqui, vamos aqui na nossa janela de busca. Bom, então aqui, olha, eu encontrei alguns documentos, tá? E aqui eu vou selecionar os documentos que eu quero atribuir caixa. Então, posso vir aqui, a partir do que eu seleciono um só, ele não mostra, mas porque individualmente você pode fazer por documento, não precisaria fazer por aqui, né? Mas aí eu seleciono vários, ou todo, seleciono tudo aqui se eu quiser, ou quantos eu quiser. E daí eu venho aqui, ó, definir caixa. Então, deixa eu pegar um número de caixa aqui. Essa caixa que eu vou colocar aqui, ela tem temporalidade atribuída. Então, esse aqui é o ID da caixa. O sistema confere o ID, se o ID existe. Se eu colocar aqui o número de caixa que não existe, um ID de caixa que não existe, ele vai reclamar aqui. Como essa caixa tem temporalidade obrigatória nela, ele vai me mostrar aqui essa janelinha. E aqui ele já vai me dizer qual é a temporalidade, qual o plano de classificação dessa caixa. E aqui eu vou ter que definir em que fase que eu vou startar esses documentos que eu estou colocando nessa caixa, atribuindo essa caixa, se de arquivo físico, só digital, e os dois. E ele me mostra aqui a lista de arquivos que eu selecionei. Se você tiver muitos aqui, aí você vai ter que ter a barra de rolagem. E aqui ele me mostra ó, o nome do documento e ele me mostra se tem ou não já uma temporalidade atribuída a esses documentos que eu selecionei, porque de repente eu estou selecionando documentos que já estão com temporalidade ativada. E se estão ou não dentro de alguma outra caixa, tá? Se eles já estão armazenados, vinculados a outra caixa. Nesse caso aqui, ó, não estão nem temporalidade, nem caixa. E ele dá uma orientação aqui sobre como funciona e agora eu posso vir aqui e atribuir. Então, feito isso aqui, pronto, eu já fiz a atribuição de caixa em lote. Então, se eu vier agora na pasta onde estão esses documentos, esses aqui foram um dos documentos que eu acabei de atribuir. Então, eu tanto atribuí caixa quanto atribuí temporalidade. E aí ele mostra aqui, né, nos detalhes do documento, as informações de solicitação que a gente tem também dentro do sistema, né? Posso solicitar caixa ou documento. Como são arquivo com 0 página, eu não vou poder solicitar arquivo dele, né? O próximo item é notificação por e-mail para usuário não atribuído, permite a atribuição direta agora, tá? Esse recurso aqui, basicamente, eu vou explicar ele aqui, tá? Porque, assim, quando a atribuição é autosserviço, então tem que ser para esse tipo de atribuição, né? Que é aquela atribuição que você coloca várias pessoas num grupo e você manda a tarefa para o grupo. Então, se tiver notificação por e-mail ativada para o usuário, para receber lá o alerta que ele recebeu uma nova tarefa, como a tarefa foi enviada para vários do grupo, não só para uma pessoa, a tarefa precisa ser reivindicada. Então, antes, o que acontecia? Quando a pessoa recebia essa tarefa, ela clicava no botãozinho lá, né, que vai na notificação do e-mail, o sistema levava ela para dentro da interface, ela tinha que se autenticar, se ela não tivesse autenticada, e daí ia para a área de tarefa, para a lista de tarefas. Né? Não ia direto para a tarefa, porque ela ia ainda ter que selecionar a tarefa para reivindicar. Agora, com essa melhoria, o usuário ele recebe a notificação. Se ele for um usuário autenticado, ele tem que ir lá, tem que fazer o login se ele não tiver logado. Só que quando ele faz o login, imediatamente o sistema já mostra para ele essa telinha aqui, dizendo para ele, né, que tem essa tarefa que é o que está referenciado lá na notificação, o número do caso, qual é a tarefa, e para ele confirmar se ele quer reivindicar. Se ele clicar em sim, o sistema já leva ele direto para a execução da tarefa. Então ele não tem mais, não fica perdido ali, não cai na lista de tarefas para poder de novo ver qual que é a tarefa e selecionar para poder reivindicar. Então já vai direto. Controle de inclusão e exclusão de linhas de tabela. Configuração agora permite definir se o usuário pode ou não incluir ou excluir linha de tabelas durante o preenchimento de formulário, ou se a tabela vem com linha adicionada por padrão. Preste bem atenção que isso aqui é bem interessante para quem desenvolve processos. Quando a gente está com a mão na massa ali, essas funçõezinhas assim que, né, parece algo bobo, faz toda a diferença na hora da gente desenvolver o fluxo, tá? E da gente entregar algo que realmente atenda a demanda do cliente. Então, como que isso aí funciona? Eu coloquei aqui dois formatos de tabela. Essa aqui, ó, controle de linhas de tabela.
essa tabela vem no formulário sem nenhuma linha, tá vendo? Então, isso aqui acontecia muito de, às vezes, um campo dessa tabela aqui, ele ser obrigatório, mas ele está condicionado a outro campo. Eu não tinha a função da tabela vir sem nenhuma linha. Se o meu formulário não atendesse essa regra, o sistema não deixava eu salvar esse formulário, porque já tinha uma linha que já vinha automaticamente atribuída nessa tabela. Então, dava ruim, não dava para eu usar dessa forma. E aí, o que acontece? A gente criou essa função que permite que a tabela venha sem linha alguma e o usuário vem aqui, se ele quiser, se ele precisar, ele adiciona a linha. Observe que eu estou adicionando uma linha e já tem um campo aqui bloqueado. E aí, ó, eu vou colocar aqui a data, né? Então, eu vou pegar aqui a data de hoje, para poder preencher nesse campo. E aqui eu vou colocar o valor. Observe que quando eu colocar o valor aqui, esse campo vai abrir, tá? Então, colocando aqui. Aliás, não é quando eu colocar o valor, esse campo vai abrir, não. Eu vou deixar isso aqui sem nada. E eu vou abrir esse campo baseado nisso aqui. Abrir o campo e eu vou colocar aqui esse valor. Observe quando eu coloquei esse valor, esse campo também fechou. Eu vou tirar o valor, eu vou preencher aqui, e agora eu vou preencher o valor. E agora o campo fechou. E agora eu vou tirar o valor, e agora fechou tudo. Agora eu vou colocar aqui o valor e habilitou o campo. Observe que eu tenho aqui uma opção de excluir tabela. Se eu vier aqui e adicionar linha, eu posso adicionar linha. Se eu vier aqui e tirar essa aqui, essa linha aqui, ó, perdeu, eu não posso apagar mais ela. Eu posso apagar essa, mas essa aqui eu não posso. Então, vocês viram quanta coisa eu fiz aqui? Então, isso aqui, vocês têm que aprender a mexer nessas configurações de tabela, porque isso aqui é muito válido quando vocês estão desenvolvendo fluxo. O cliente aparece com cada condição, cada regra de negócio, que às vezes é inacreditável. A gente não acha que pode ter tanta complicação, mas tem. Já essa outra aqui, ó, vocês estão vendo que é uma tabela que não me permite adicionar linha, não me permite apagar, tá vendo? Eu posso preencher aqui, ó, mas vai ficar só por isso mesmo. Ou seja, ela é um campo de tabela, mas eu bloqueei todas as funções. Eu poderia mesclar, eu poderia adicionar linha só, por exemplo. Então, dá para você fazer uma série de coisas, né, de configurações dentro dessas tabelas, tá? Que é fundamental a gente que desenvolve processo, a gente saber mexer com elas, tá? E onde é que é feito isso, né? Tudo aqui no campo tabela. Então, aqui, essa é a primeira linha, ó, controle de linhas de tabela. Então, aqui, ó, eu tenho permitir adicionar linha, permitir excluir linha, adicionar a primeira linha, desabilitar a linha bloqueada, né? E aí eu vou fazendo as amarrações também dentro aqui do campo, bloquear campo. Então, esse campo aqui, se tiver preenchido o website, se o website estiver vazio, ele bloqueia esse campo, né? E qual é esse campo? É o número, o campo número, que é o ID aqui na tabela. Eu posso esconder coluna. Eu posso fazer N coisas aqui dentro, né, com as regras que eu tenho, mas eu preciso aprender a utilizar. Do mesmo jeito, eu fiz também nas configurações da segunda tabela, mas aí eu fiz configurações diferentes, habilitei apenas alguns recursos. E vocês viram que eu vinculei o campo ID com o campo do website aqui, tá? Para poder liberar ou desabilitar ele. Busca por itens de campo de coluna. Isso também foi uma coisa bem interessante que a gente implementou, porque o campo de coluna, de tabela, aliás, ele é um campo muito complexo, porque você pode criar quantas colunas você precisar, você pode criar várias linhas e é tudo dinâmico, né? Principalmente a questão de inclusão de linhas, tá? Então, usar os dados que são inseridos nas linhas das tabelas, sem saber, né, ao certo que tipo de dado vai ser, ou quantas linhas vão ter, ou quantas colunas vão ter, é bem complexo para a gente trabalhar isso na busca. Então, a gente não tinha opções de buscar informações que estavam dentro das tabelas, né, nas linhas das tabelas, tá? Então, a gente fez essas melhorias e agora ficou bem legal. Então, eu consigo buscar, seja campo simples, né, que a pessoa digita na tabela, ou campo de lista, campo de lista com múltipla escolha. Então, a gente foi bem mesmo na complexidade, tá? E como que funciona isso aqui? Se eu vier aqui na minha janela de busca, eu vou pegar aqui
Dentro desse template, eu criei aqui o campo, deixa eu me lembrar qual que é, busca de dados de tabela. Então aqui, ó, a indexação, né, com o estado do Pará, então ele achou um documento. Aí a outra eu quero buscar por cidade. Então eu quero buscar tudo que tenha Bauru, trouxe duas, tá? Então aqui, ó, dentro da tabela eu tenho Bauru aqui. Observe que esse tipo de campo aqui é um campo de múltipla escolha. Dentro dessa coluna eu tenho mais informações, mas eu tenho informação Bauru aqui, então por isso ele trouxe. Nesse outro, eu também devo ter informação Bauru, ó, aqui. Então ele trouxe. Observe que isso aqui é bem complexo para busca, porque é um campo de múltipla escolha do tipo lista dentro de uma tabela. Não é um campo simples, não é um campo só que a pessoa digita ou numeral ou de texto, não. É um campo dos mais complexos que tem, tá? Então, esse tipo de busca facilita bastante, porque às vezes o cliente ele quer encontrar uma informação que foi indexada, mas que realmente está dentro de uma tabela. Então, agora a gente tem essas possibilidades para vários tipos de campo de tabela que você pode utilizar. Encadeamento de tabelas. É quando o conteúdo de um campo define qual conteúdo será mostrado em um outro campo com base em tabelas distintas, ou seja, tabelas personalizadas, separadas, que têm as informações que vão preencher, alimentar os campos e esses campos vão mostrar o conteúdo de acordo com o encadeamento que foi feito. Então, como que isso aqui funciona? Aqui, olha, eu tenho um campo, unidade, então vou buscar aqui, unidade do Rio de Janeiro, vai aparecer para mim aqui, ó, os tipos de unidade, tá? Eu vou pegar esse aqui, edifício Videna, aparece só o que tem no edifício Videna. Eu vou pegar aqui o quarto andar. Aí, como esse aqui é o último campo, posso pegar todas as informações que eu quiser. Dependendo do que eu seleciono aqui, documentação de engenharia, ele vai mostrando projetos, vai mostrando outras informações aqui. Basicamente, o que eu estou querendo mostrar, ele está vinculado nesse campo e nesse campo. Por quê? O que ele mostra nesse campo aqui depende do que eu selecionei aqui. Observe que aqui está aparecendo ó, apartamento funcional Ipanema. Se eu mudar aqui para BSB, apartamento funcional Brasília. Então, ele já mudou totalmente aqui os campos que estão nessa lista. E se eu selecionar esse aqui, ele já vai me mostrar, ó, que ele nem tem, tá vendo? Nem tem vínculo. Tem uns ou outros que não estão vinculados. Também não tem vínculo. Então, ó, tudo que apareceu aqui, tá vendo? Cada um desses aqui estão numa tabela diferente, né? Aqui na nossa tabela personalizada, cada um deles eu coloquei numa tabela que aí é alimentada, é atualizada de acordo, né, com cada cliente. Então aqui, ó, a tabela inicial, essa aqui, patrimônio e unidade, a outra essa aqui. Então cada uma vai sendo alimentada com os seus dados, né, com seus registros e esses registros vão sendo vinculados uma na outra. Então, quando a pessoa seleciona uma coisa de uma tabela, ele mostra no outro campo da outra tabela. E como que esses vínculos são feitos? Então, vou pegar aqui, ó, a unidade, tá? A unidade é o primeiro campo, então ela é o vínculo mais simples. Então, ela mostra só aqui a tabela, não tem muitos detalhes. A partir do segundo nível, você já tem que fazer a filtragem. Então, o segredo basicamente está aqui. Aqui você aponta a tabela certa, as colunas certas, os vínculos com campos certos. E aqui você faz a filtragem. Então, aqui eu estou dizendo que, de acordo com a unidade selecionada, é que ele vai trazer os campos da tabela que vai preencher esse campo aqui, que é esse campo que eu estou fazendo a configuração. E assim eu vou fazendo com todos os demais campos no encadeamento. Então, cada campo ele vai ter o recurso de filtragem. Aqui nesse caso, ó, tem duas filtragens, é o que define qual é a informação que vai ser trazida, de qual tabela vai vir, baseado em que condição. Então, isso é um pouco chato, é um pouco complexo de entender, mas isso ajuda muito, né, quando a gente está fazendo as configurações dos fluxos, dos formulários, para que a gente possa maximizar ali o trabalho do cliente, o trabalho do usuário, na hora que ele estiver preenchendo os formulários, né? Trazer mais inteligência para aquele formulário. Atualização de campo, auto-preenchimento por alterações no conteúdo do form. Quando essa regra está ativa, campos de texto e data com função de auto-preenchimento são atualizados automaticamente quando o formulário sofre modificações ou o seu conteúdo durante a etapa atual. Tá? O que isso aqui quer dizer, gente? Vamos voltar aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês, tanto se aplica aos formulários, quanto se aplica também aos templates. Então, aqui, olha, eu tenho um campo pai,
vinculado com o campo filho, que está vinculado com o campo de autopreenchimento, tá? Então, aqui, ó, o campo pai, se a condição para aparecer o campo filho é sim, eu preencho o campo filho, a condição para o segundo campo filho vinculado é aprovado, então esse campo filho aqui, vinculado, aprovado, então vou colocar aqui teste, interfy, e automaticamente vocês viram que apareceu aqui, ó, outro campo, que é o login, eu não lembro se é esse ou se é esse que está vinculado lá. Um desses campos aqui está vinculado com esse último campo pai. Então, encadeamento de campo vinculado, tá? Campo filho, campo filho, campo filho. Então, apareceu aqui o nome do usuário e a data de hoje. O que acontece aqui é que, se eu passar de uma etapa do fluxo para a próxima etapa, e esses campos aqui estiverem disponíveis para edição, e for outro usuário que for editar esse campo, o sistema, na hora que ele atualizar as informações do campo pai ou dos demais campos vinculados, qualquer um deles, o sistema vai atualizar o usuário que fez a ação e vai atualizar a data da execução dessa ação baseado na alteração do campo pai que está vinculado aqui. Então, eu estou dizendo, se mudar a informação desse campo, eu quero que pegue quem foi o usuário que mudou e a data dessa alteração que foi feita. Isso aqui funciona de duas formas, baseado na alteração do campo pai ou baseado na alteração de qualquer informação do formulário, depende de como eu faço essa configuração. Então, campos de autopreenchimento, que são campos de texto e campo de data, eles podem ter, né, essa atualização feita de forma automática para eu ter um controle de quem está realizando a tarefa, de quem está realizando a alteração naquele momento e naquela etapa. Então, ele não vai atualizar para o usuário inicial do fluxo, ou seja, ele não vai manter o mesmo usuário que iniciou o processo. A cada alteração, ele vai atualizando o usuário aqui e a data também. Outra coisa também é que, se eu vier aqui, reprovar aqui, eu mudei a lógica, mudei o gatilho do campo pai, ele desapareceu os campos aqui, e se eu vier aqui também, no segundo gatilho, desapareceu todos os campos filhos. Se eu voltar aqui, ele não está mais preenchido. Se eu voltar aqui, não está mais preenchido. Apenas os campos de autopreenchimento. Isso aqui, antes, como funcionava? Se eu tivesse preenchido aqui e eu tivesse mudado aqui, quando eu voltasse aqui, esse campo continuaria preenchido, porque ele já tinha sido salvo, já era uma informação enviada para o sistema. Ou se eu viesse aqui e mudasse, quando eu voltasse aqui, permaneceria esse marcado e esse preenchido. E isso aqui foi alterado por quê? Porque existe diversas demandas dentro do sistema de, por exemplo, eu mandei a tarefa, a pessoa aprovou, aí mais na frente alguém reprovou e eu tive que devolver a tarefa. Só que quando eu devolvi, eu tenho uma série de validações que eu faço através de variáveis. Então, essas variáveis, se eu não eliminei elas, se eu não apaguei elas, o sistema ele pode se confundir, ele pode interpretar errado, porque as variáveis continuam lá preenchidas, por mais que o usuário não esteja vendo no formulário, ou por mais que elas não estejam sendo mostradas no formulário, porque o campo está oculto, mas elas continuam lá, elas continuam existindo, continuam sendo preenchidas. Então, isso gerava impacto no fluxo. Então, dessa forma que está agora, não. Se eu mudei a informação, a outra informação que estava vinculada, ela também é eliminada e, consequentemente, a variável que estava sendo populada, né, ou que de repente era uma variável que dava sequência no fluxo, ou que tratava alguma condição, né, para a execução de alguma das etapas do fluxo, ela também é eliminada. Então, isso faz com que o fluxo funcione sem nenhum tipo de burlagem, vamos dizer assim, ou de interpretação errada pelo próprio sistema, porque eu não tratei um dado que não deveria existir mais. O próximo item está relacionado com isso aqui, mas é só a questão de atualização do campo autopreenchimento, que, como eu falei, o campo de texto ou o campo de data, mas nesse caso, a primeira situação que eu mostrei, ele é atualizado baseado num campo pai, né, ou no encadeamento de campos, né, campo pai, campo filho. Nesse caso aqui, ele é atualizado quando qualquer dado do formulário é atualizado, então esses dois tipos de campo também podem ser atualizados. Bom, o próximo item é a atribuição para gerenciador de permissões no ECM.
Essa função aqui, ela ajuda muito quando você tem a plataforma implementada a nível corporativo e você quer distribuir a gestão da documentação. Então, antes, apenas usuários administradores poderiam atribuir permissões dentro do ECM. Agora não. Se você der marcar essa opção aqui na pasta raiz que você criou, porque as pastas raízes elas só podem ser criadas por usuários administradores. E o que é a pasta raiz, né? É a primeira pasta do primeiro nível da estrutura. Então, se eu vier aqui no ECM, todos esses níveis aqui são pasta raiz. Então, a pasta raiz sempre vai ser criada por um usuário administrador. Mas aí, se você pensar numa gestão corporativa, o administrador ele cria aqui, por exemplo, departamento. Cada departamento tem a sua pasta. E aí, dentro dessa pasta do departamento, ele atribui essa função a um usuário que ele quer delegar poderes de administrador do seu departamento. Então, esse usuário, a partir dessa pasta, ele pode criar outros níveis de pasta, pode seguir criando novas pastas, e nessas pastas que ele criou, ele pode gerenciar completamente. Ele pode atribuir permissões, ele pode dar poderes para deletar. Então, ele não pode fazer na pasta raiz, mas em todas as demais, ele tem permissão total, inclusive de atribuir poderes para outras pessoas, para digitalizar, para consultar, enfim, para aquilo que for necessário dentro dessa pasta, tá? Então, isso veio flexibilizar bastante a gestão da estrutura de documentos. O próximo item é exportar e importar tabelas personalizadas. Isso aqui, gente, é super simples, tá? É só lá naquele item de tabelas personalizadas que a gente usa muito, né? Para popular formulários e tudo, templates. Vem aqui nesse botãozinho, exporta essa tabela. Então, se você, por exemplo, está implantando num cliente, você quer reaproveitar a estrutura da tabela de um outro cliente, né, de outro projeto que você já fez, você vem aqui, exporta e vem aqui na outra base e importa e já vai vir com toda a estrutura, você não precisa recriar a tabela de novo. Lógico que não vem com as informações, tá? As informações você tem que popular. O próximo item é importar registros e criar documentos em lote. A partir de um arquivo Excel, pode-se importar os dados e criar documentos e índices em lote. Isso aqui também é bem interessante para quem trabalha fazendo volume de digitalização, tá? Então, como que isso aqui funciona? Eu venho aqui, eu vou colocar nessa pasta aqui, porque ela já tem um template vinculado nela, e eu vou vir aqui, ó, importar, vou buscar o arquivo Excel que eu tenho, ou o CSV que eu tenho, né, com os dados, com os registros que eu quero, tá? Eu vou importar aqui desse Excel e eu vou escolher o template aqui, esse aqui, gestão de protocolo 2, e aqui eu vou fazer o depara, as colunas do Excel com os campos que eu tenho no meu template, tá? Então aqui nesse caso vinculo para cá e aqui eu faço o próximo, né? Do mesmo jeito, vinculo para cá e faço aqui o próximo. E aí aqui nesses campos, eu poderia colocar todos aqui, esse template é grande, mas só vou colocar 3 campos, que é só os que eu tenho no Excel. Eu vou definir aqui dentro qual dessas informações eu vou usar para nomear o documento. Então eu vou nomear aqui com o número do protocolo. Então esse vai ser o nome do documento. E aí eu vou clicar aqui em importar. Então ele vai iniciar a importação e já finalizou aqui. Aí só esperar um pouquinho. Vou trocar de pasta aqui, voltar para essa pasta. Gestão de protocolo. E aqui estão, ó, os documentos, tá vendo? Ó, 21 e 49, eu acabei de criar eles agora, então foram esses aqui, foram criados agora. E ele vem com 0 página e com os registros, tá vendo? Ó, aqui o número do protocolo e os 3 campos que eu indexei. Os demais não foram indexados, mas poderiam ter sido indexados. Então, nesse caso, já tem o registro do documento com as informações de indexação. E aí é só vir aqui depois e fazer a digitalização do documento aqui no registro criado. O próximo item é fixar um template a uma pasta. Isso facilita para o controle da indexação e evita erros do usuário. Então, isso aqui é algo super simples. Aqui nessa pasta mesmo, né, a gente tem um template fixado. Então, o template fixado aqui é gestão de protocolo. Posso deixar esse template estático. Se ele estiver marcado aqui como estático, quer dizer que o usuário não pode, nenhum usuário pode alterar esse template na hora de indexar. Se eu não marcar isso aqui estático, significa que esse template vai ser sempre o template que já vai mostrar lá na pasta para o usuário usar,
para indexar o documento, mas o sistema vai permitir o usuário alterar o template se ele quiser, trocar por outro. Se eu deixar estático, ele não vai permitir, o usuário só vai poder usar aquele template. Então, aqui a gente tem 3 situações. Se eu não vinculo um template na pasta, não vai mostrar nenhuma opção de template para o usuário, ele vai ter que selecionar da lista qual que ele quer. Se eu vinculo um template, mas não determino que é estático, o sistema já mostra o template que está pré-definido para aquela pasta, mas o usuário tem possibilidade de alterar. E se eu deixo como estático, é aquele, pronto, ninguém muda. O próximo item é a importação automática de e-mails para uma pasta no ECM. Esse recurso também a gente já tinha, tá? Mas muita gente tem dúvida de como usar, então eu incluí ele aqui. Nós vamos fazer um exemplo de uma importação só para vocês entenderem como que isso funciona. Então eu vou vir aqui nessa pasta, atendimento, e eu vou configurar um e-mail para essa pasta. Vou adicionar a configuração do e-mail. O e-mail, você só cria a primeira parte do e-mail. O restante aqui é padrão do sistema, então vai vir os dados da tua workspace. Então eu vou criar aqui saque. Então esse aqui vai ser o meu e-mail. Saque, o título, teste de recebimento de e-mail. O template eu vou colocar aqui, aquele template que a gente estava usando lá. E eu vou fazer a mesma coisa. Ah, não, mas nesse caso aqui eu preciso de um template para e-mail. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, para ficar um negócio mais organizado. Então, eu vou colocar o assunto, esses campos aqui é o que eu criei no template, esses campos aqui é o que vem do sistema, tá? De remetente, eu poderia criar tudo isso aqui, ó, pegar tudo isso aqui do corpo do e-mail, mas eu tô pegando só esses 3 dados que é o destinatário, eu vou deixar aqui como HTML mesmo, poderia também incluir corpo no texto do e-mail, tá? Então, feito isso aqui, eu vou salvar. E o que o segredo tá aqui, ó. Eu criei um e-mail que é saque.demointerface.io. Esse é o meu e-mail, tá? Se eu quiser receber documentos dentro dessa pasta, documentos que vêm direto por e-mail, eu tenho que mandar e-mail para esse endereço. Aí você fala, mas o cliente não usa esse endereço, o cliente usa outro endereço. Aí lá no sistema de e-mail do cliente, você vai fazer um apontamento. Então o cliente ele vai criar lá o e-mail padrão dele, ou usar o e-mail padrão que ele tem e vai fazer o apontamento. Tudo que chegar desse e-mail, você direciona para esse. Entendeu? E aí sim vai receber. Então, os clientes dele mandam, ou então ele manda esse e-mail para o cliente dele. Ó, a partir de hoje você tem que mandar e-mail para esse e-mail aqui. Né? E como aqui vai estar o nome dele, né? Da empresa dele, então vai estar ok, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse e-mail aqui e vou mandar um e-mail para ele. Ó, esse e-mail que eu estou mandando, tá? Ó, saque demointerno.interface.io. Então, eu encaminhei. E aí, vamos esperar aqui um pouquinho. Pronto, aqui está, ó. Teste de recebimento de e-mail. Hoje, às 21. Se eu entrar dentro do e-mail, ele tem aqui dois arquivos, né? O HTML aqui, ó, do e-mail que eu mandei e uma imagem aqui. Se eu tivesse anexo no e-mail, ele teria colocado mais arquivos aqui, cada anexo seria um arquivo. Exportação de relatórios de usuários, isso aqui também é muito interessante, mas é mais um relatório, então é geralmente para o pessoal aí de acesso, eu vou passar rapidinho só para mostrar onde é que você faz aqui. Então aqui, ó, em usuários, a lista de usuários, você faz a busca do que você quer aqui, né? Ou busca tudo que você quiser, e é simplesmente vir aqui, ó, e selecionar. Na hora que você clicar em cima de um desses, ele já vai exportar o relatório para você e vai vir um Excel, tá? Então, um Excel é igual esse aqui, lista de usuários. E aí, nessa lista de usuários, o que que tem, assim, de bem interessante, tá? Todos os detalhes do usuário, mas aqui mostra todas as unidades organizacionais que esse usuário está atribuído, tá? Então, dá para quem administra de cara já saber quais unidades ele está vinculado. É notificar o usuário que iniciou o caso, se esse caso for cancelado. Então, sempre que um caso é cancelado, o usuário agente agora pode ser notificado. Então, isso aqui é uma coisa também que os clientes pedem muito, tá? Que a pessoa que iniciou lá a solicitação, a demanda, às vezes o caso é cancelado e ela nem sabe, tem que ficar perguntando para os outros, coisas assim. Então, nessa função aqui, ó, se você marcar notificar cancelamento, é quem iniciou o caso que vai ser notificado. E isso aqui você faz aqui no desenho de processos. Então, você vem aqui dentro do desenhador, nesse botão informações, e aqui está o ícone notificar cancelamento. Feito isso, todos os casos que o usuário iniciar, se for cancelado, ele vai receber a notificação.
Possibilidade de identificar o caso com detalhes personalizados. Tá vendo? Aqui, olha, é a nossa lista de caso e foi colocado aqui o nome do cliente, o código de acesso, o número de operação na lista, sem precisar ter que abrir aqueles botõezinhos com detalhamento do caso. Então, na hora que recebe o caso, a pessoa já vê tudo aqui que ele quer. E aqui que você faz essas configurações. Então, eu vou vir aqui na minha central. Aqui, ó, é um exemplo que eu estou mostrando lá. Esses aqui são os casos configurados, ó. Eu coloco qualquer variável aqui, com qualquer informação, ele já vai mostrar de cara aqui para o usuário. Ele não precisa vir aqui e abrir detalhes de visualização pública, tá? Ele já tem isso direto. E a configuração disso aqui, como eu disse, é no mesmo lugar lá que eu mostrei agora há pouco. Você vai colocar nesse campo aqui todas as variáveis que você quer usar separado por vírgula. Era isso por hoje, o que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que possa auxiliar vocês aí, né? Lógico que não é um treinamento, então é só para vocês saberem que existe a função, né? Como que você configura, onde que você configura ela. Mas é sempre muito importante você estar por dentro das coisas novas que a gente vai implementando na ferramenta, principalmente quem está ali, né, o tempo todo mexendo com o sistema, porque às vezes você fica travado numa situação que você tem o recurso para resolver, mas aí se você não conhece, não sabe que tem, e você acaba não fazendo ou não tendo aquela ideia maravilhosa que vai mudar ali, né, o direcionamento do mapeamento do fluxo do seu cliente, tá bom? Um abraço e obrigada aí para todo mundo.